Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carla do Couto e hoje a gente vai compreender a importância da síntese da albumina na regulação da pressão coloidosmótica. Esse é o objetivo 9 do CDP-6. Vamos lá. Para começarmos a entender como é que a albumina vai exercer influência na regulação da pressão coloidosmótica, vai influenciar em pacientes que têm insuficiência hepática e que podem apresentar ascite, a gente precisa entender primeiro como é que funciona a nossa microcirculação. Eu desenhei aqui para vocês um capilar, que é o nosso vaso de menor calibre. Ele é fruto da ramificação de artérias em arteríolas. E aí, por último, vem os capilares. Eles estão presentes em todos os nossos órgãos, em todos os locais em que a gente precisa aí levar sangue rico em oxigênio e também remover resíduos metabólicos. É um local de troca gasosa, né? Então, os capilares, eles apresentam uma parede vascular muito fina. Essas células bem achatadas, que a gente consegue visualizar aqui nessa primeira seta, elas são chamadas de endotélio. E o espaço entre essas células nós chamamos de fenestras. Por isso que esses capilares, eles são chamados de capilares fenestrados. Eles têm essas aberturas entre as células do endotélio e através dessas aberturas é permitido que o plasma passe em algumas situações. Então, nesse capilar aqui, nós visualizamos uma hemácia. Esses pontinhos menores são plaquetas. E essas bolinhas amarelas maiores vão ser albuminas. A albumina, gente, é a principal proteína plasmática. Ela é fabricada nos hepatócitos e é responsável, quando nos capilares, por segurar o plasma dentro do vaso sanguíneo. Então, a gente vai entender um pouquinho o papel da albumina na microcirculação e qual a relação dela aí no processo de ascite. Vamos continuar. Existem dois tipos de pressão que vão ser exercidas aí em relação ao plasma sanguíneo. A primeira pressão que a gente vai comentar é a pressão hidrostática. Essa pressão, ela puxa o plasma do vaso sanguíneo para o espaço intersticial, para o tecido. Então, a pressão hidrostática vai favorecer a saída do líquido ou do plasma do vaso sanguíneo para os tecidos. Uma outra pressão que também vai estar aí sendo exercida pelo plasma é a pressão coloidosmótica. Essa pressão favorece a absorção de líquido do tecido para o vaso sanguíneo. E no caso da pressão coloidosmótica, ela é determinada pela concentração de proteínas plasmáticas. E a albumina é a principal proteína que vai influenciar na pressão coloidosmótica. Quanto maior a pressão coloidosmótica, mais o plasma vai tender a ficar dentro do tecido, do vaso, desculpem. E quanto menor a pressão coloidosmótica, mais o plasma tende a ceder a essa pressão hidrostática e a sair do vaso. Pacientes que apresentam algum tipo de acometimento hepático, eles podem ter a diminuição na produção de albumina, já que é uma proteína produzida pelos hepatócitos. Mas a ascite, que é justamente uma sintomatologia decorrente da diminuição da produção de albumina, também pode ser observada em pacientes desnutridos, tá? Pacientes com insuficiência renal, eles também podem apresentar ascite. É um termo muito comum a gente ouvir falar de ascite como barriga d'água ou hidroperitônio. Ocorre o acúmulo de líquido, de plasma, na cavidade abdominal. No caso, pacientes que têm ascite e que têm problemas de fígado, eles vão ter, consequentemente, uma hipoalbuminemia, ou seja, eles vão produzir menos albumina. Isso vai resultar em um capilar com uma pressão coloidosmótica menor e uma pressão hidrostática maior. Consequentemente,
Quem vence aí vai ser a pressão hidrostática e o plasma, ele vai sair do vaso e vai se acumular no líquido intersticial, no caso da cavidade abdominal, provocando o edema. Pacientes que têm falência hepática, problemas no fígado, cirrose, eles vão apresentar diminuição na produção de albumina e com isso a pressão coloidosmótica diminui e a pressão hidrostática vai se sobrepor. E aí a gente tem o extravasamento de plasma do vaso sanguíneo para o líquido intersticial, para os tecidos, e o paciente fica com um edema. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima.